Entrevista. Ela participa da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe. É um trabalho muito interessante desenvolvido por essa tão necessária organização, projeto Instituto Ressurgir. A doutora Marta Soraya Andrade, advogada de família e criminalista, está conosco nesta manhã, né, Jéssica? Pois é, bom dia, doutora Marta Soraya. Bom dia, queridos amigos e amigas. Tão bom ter a senhora aqui, até para esclarecer esse assunto, né? E eu já vou antes aqui falar sobre dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, que na verdade, são os dados de 2020, né? A violência contra meninas e mulher. Houve aí um percentual, um aumento de 7%, 0,7%. 1.350 feminicídios aconteceram, 74,7% entre 18 e 44 anos, 61,8% com negras. Então, são dados que realmente chamam a nossa atenção e que, ao mesmo tempo, são muito reais, né? Fora as subnotificações, né? Exatamente, Jéssica. Lamentavelmente, esses números cresceram muito na pandemia, tá? E eles ainda não são reais, considerando as subnotificações. O Brasil está trazendo à tona o que já anteriormente vivia no silêncio. E agora não cabe mais silenciar. Os dados são alarmantes, né? Mas, felizmente, estamos trazendo isso à mídia, às escolas, às instituições governamentais e não governamentais, para que se haja efetivas ações contra o feminicídio. Uma ilustração rápida, porque são tantos e tantos casos, assim, só para a gente ter uma ideia básica, né, da situação toda. Eu ontem comentava na TV a respeito desse caso aqui, dessa moça de 19 anos, a Manuela Rezende Roque, assassinada na quarta-feira agora. Esse crime aconteceu dentro de um motel no povoado Pau Ferro, em Maruim. Algo impressionante, de acordo com o delegado Ataíde Alves, o principal suspeito é o ex-namorado dela, o Rian Felipe. E outra coisa, a Daia Santos da Silva, conhecido como Samu, se apresentou na delegacia de Nossa Senhora das Dores, terça-feira agora, por estar fora de condições de flagrante, foi liberado. Estava com advogado suspeito. Esse rapaz recebe a alcunha de Samu. Ele é suspeito de ter executado a facadas a ex-namorada Jucimara do Nascimento, de 35 anos. O crime aconteceu na porta da casa dessa moça Jucimara, no povoado Volta em Dores, no dia 4 de setembro. E esse caso é investigado como feminicídio, mas são vários e vários casos. Eu comentava ontem, doutora Marta, para também a sua observação, são casos mais banais, assim. As motivações as mais esdrúxulas e uma brutalidade tamanha, essa brutalidade cometida por essas verdadeiras bestas feras. Agora, eu queria entender como é que a gente consegue parar isso. A gente fala, é importante, a conscientização é mais que necessária e nós vamos falando, noticiando, só que eu não vejo o resultado disso ser estancado, de acabar com isso, de mudar isso. Eu não vejo essa perspectiva. Ou serei eu um grande pessimista ou um realista em excesso? Fala-se. Só que e a redução? Não. Acontece o aumento ainda de feminicídio. Alguma coisa está muito errada. Exatamente. É muito interessante sua colocação. Quais as efetivas ações estão sendo tomadas para que a gente reverta esse crescente números de feminicídios, né? Então, é um conjunto de ações, até porque vem de causas muito longínquas, né? Nós viemos de uma sociedade patriarcal, nós viemos de estruturas familiares ainda com o machismo muito forte, muito arraigado. E isso precisa ser trabalhado desde a escola, desde o processo de educação da criança, do menino que foi brincando, sempre o forte, sempre o grande dono da força. Isso se reverbera e perpetua numa cultura que chega à família e chega ao nível do absurdo que é se sentir dono das mulheres e dono das meninas. Então, essas políticas
públicas e políticas de conscientização vêm não só da pequena instituição que é a nossa família, como da grande instituição que é o Estado. Então, combater a violência é um processo urgente. Sergipe tem trazido aí nesses últimos 2 dias, e a gente que vivencia essa realidade, a gente tem uma angústia profunda quando uma jovem de 19 anos tem sua vida ceifada levianamente por alguém que se achou dono dela. Nossa, como pensar em terminar um relacionamento e ter o direito de continuar com sua escolha, sua vida íntegra e seus direitos amparados. E nós temos ainda esses homens machistas. Essa forma de achar que a mulher está à disposição dos seus desejos, da sua vontade. E, para lamentável revelação, os relacionamentos abusivos ainda são muitos. E as mulheres ainda não têm consciência de que estão em relações abusivas, desde as mais jovens, as mais maduras. Por quê? Porque ainda socialmente trazemos aqueles conceitos e preconceitos de que a mulher deve viver a submissão, de que a mulher deve viver silenciosamente sobre toda a orientação de uma relação em que o homem é quem conduz, o homem é quem escolhe. Mas deve estar havendo um erro de comunicação nisso tudo. Sabe por quê? O difícil é você tirar essa coisa que é citada pela doutora como arraigada, essa coisa da submissão, da superioridade masculina, que eu vivo isso, eu vivo e viverei, porque isso está dentro de mim, eu assumo isso, essa coisa paternalista, eu vi isso acontecendo o tempo todo, então eu luto contra isso de maneira desesperada, e tem que ser algo contínuo, eu tenho que lutar contra mim. Então tem essa questão que é difícil, você retirar do homem, Agora, a mulher também, eu acho que deveria haver uma comunicação efetiva nesse sentido. A mulher ser melhor esclarecida de maneira efetiva e clara com relação a esses relacionamentos abusivos, porque elas acabam entrando, por boa fé, até por ingenuidade, acabam sendo vítimas muito fáceis. Extremamente vulneráveis, caem nas armadilhas assim com uma facilidade que também me impressiona. Então existem esses 2 aspectos. Primeiro, você mudar algo que é muito difícil. O outro é um esclarecimento maior por parte de nós mesmos. Nós vamos esclarecer mais, fazer um curso, você monta um curso e ensina para as moças como é que funciona a coisa. Também, Sim. Para encontrar uma maneira de diminuir isso. Excelente. E essa é uma das funções do Instituto Ressurgir. Conscientizar essas mulheres dos seus direitos. O Instituto Ressurgir tem ido às igrejas, às escolas, aos sindicatos, às empresas que predominantemente têm mão de obra de homens, mas que precisam muito da presença feminina, desconstruir esses espaços que antes eram apenas de homens e hoje são de mulheres, também com muita capacidade e consciência. E esses cursos e essa conscientização têm chegado, mas ainda é incipiente, é mínimo, para uma comunidade que vive com a realidade muito, muito ainda contaminada pela submissão da mulher e pela minimização do respeito à mulher, Quando a gente fala de um homem que chega na porta da casa de uma mulher para tirar sua vida, a gente não imagina que conceitos de homem e mulher passa na cabeça desse homem. O que ele recebeu da família? Quais foram os exemplos que ele recebeu da família? E é urgente a gente reverter agora
esses esclarecimentos, né? A Lei Maria da Penha tem essa função. Não, mas eu vou interrompê-la de novo, porque tem uma outra falha, né? Uma falha gritante, que é o seguinte, esse monstro aí que você citou, esse assassino potencial, o Adaías, estava com o advogado, se apresentou, fora de condições de flagrante, foi liberado, o caso investigado, ele já havia sido preso por descumprimento de medida protetiva com relação à vítima. Foi condenado a 3 anos e 15 dias em regime aberto, ganhou liberdade no final do ano passado. A justiça está completamente errada. A justiça é coautora. A justiça é conivente com esse assassinato. Ela foi instrumento desse assassinato. Então, digamos assim, aí aparece o cara, ele é um assassino, confesso, ele está ali na situação. Houve o descumprimento da medida protetiva com relação à vítima. Aí ele é solto, significa que a justiça foi coautora, ela é copartícipe, ela é conivente, ela é cúmplice de um assassinato. Aliás, só para complementar, não tem outra justificativa. Nossa justiça é falha e pronto, acabou. Às vezes a mulher se depara com situações como essa e isso diminui a confiabilidade na justiça para que a justiça resolva o seu problema, né? E aí vem o medo dela. Nossa, eu vou denunciar por quê? Se amanhã ele vai estar na rua de novo, né? O que é que vai acontecer comigo se eu contar para uma amiga, se eu contar para a polícia, tem a medida protetiva, mas até quando? Até que ponto isso me protege, né? Eu acho que são, na verdade, uma série de coisas que precisam ser repensadas. Muito, muito interessante. A justiça, ela aplica a lei. O judiciário aplica a lei. A polícia, as polícias investigativas, elas aplicam leis. Nós precisamos fazer um trabalho também muito sério junto aos nossos legisladores. Sejam legisladores municipais, sejam legisladores estaduais, sejam legisladores federais. A justiça aplica as leis. Alguns avanços nós já tivemos, mas considerando que o Brasil é o 5º país no ranking mundial em maior número de feminicídios, ainda é muito pouco. A Lei Maria da Penha é uma lei de referência mundial, mas diante do nosso crescente número de mulheres mortas, de mulheres agredidas, e nesse dado, abrindo parêntese, 81% elas são mortas por ex-maridos ou companheiros. Tamanha é a gravidade da estrutura familiar que ainda perdura com conceitos da mulher aquém, a mulher mínima diante da maximização do machismo. Então, as leis precisam trazer um trabalho de seriedade na aplicação das punições, tá? Isso tem acontecido. Sergipe tem um avanço muito grande, onde um homem que é sentenciado, já que teve a medida protetiva, ele não ocupa mais cargos públicos. Isso já vários estados do Brasil. Os estados já têm avançado, algumas câmaras de vereadores já inseriram no currículo a educação, né, para a erradicação da violência doméstica, porque as crianças nascem vendo o pai puxar a faca para a mãe. Exatamente. As crianças crescem vendo a mãe agredida com hematomas no corpo inteiro, desde a gestação. E qual a referência de família essa criança tem? Mas esses avanços ainda são mínimos. Esses avanços ainda são pequeniníssimos diante das nossas necessidades. Por isso, doutora, que nós não temos resultados. Então, os resultados, eles não são efetivos. Fica tudo isso, repetindo a expressão, fica tudo isso muito arraigado. Então, você não tem, digamos assim, se você conscientiza os homens não ouvem. Nós vamos falar de um fato concreto, a realidade. Os homens não entendem isso. Quando você diz tudo isso, esse nosso discurso, a Jéssica falou a respeito dessa inutilidade. Não adianta nada. Você denuncia, daqui a pouquinho você vê que o seu agressor, ele está ali solto na esquina e ele é uma ameaça constante, uma ameaça real e imediata a você. Então, como é que você vai denunciar? Não, denuncie. Olha, é importante que você exteriorize tudo isso que está acontecendo. Ah, bom, beleza, você vai ficar comigo?
E depois, você vai o quê? Você vai conseguir uma segurança armada para andar comigo? É isso que você vai fazer comigo? Ou você vai me tornar ainda mais vulnerável e à disposição daquele monstro? Responde para mim. E a justiça, que seria minha parceira, não, ela me expõe totalmente. É de uma hipocrisia absurda o que a gente vive. E ninguém faz nada nesse sentido. Eu estou falando com relação às leis, para mudar essas leis. Exatamente. Precisam estar trancafiados. Esses dias eu falava do Pimenta Neves, um cara que eu conheci, que era chefe de redação do Estadão, um homem muito poderoso, assassinou uma amiga minha no Aras, que estava praticando equitação, com vários tiros pelas costas. Ele anda aí. Fanfarrão, tá por aí. Ele teve a tal da progressão do regime. A progressão de pena, ele está em regime aberto. Ele tem saidinhas do Dia dos Pais, da mãe, dia do coelhinho, da Páscoa e por aí que vai. É algo absurdo. Esse país é o país da hipocrisia. Há justiça para alguns, para outros ou para outras, principalmente não há. Isso me deixa tremendamente revoltado. É como se secar gelo. Vai secando gelo e tal, e não acontece nada. Você só vê aumento. Agora, uma ferramenta muito interessante que eu abri aqui é o Instituto Ressurgir.org. Já claro, existem iniciativas muito louváveis, dignas e tudo mais, mas eu gostaria de ver resultados. Para você, dá uma olhadinha aí, Instituto Ressurgir.org é uma ferramenta muito interessante de conhecimento e também de informação. Falando em legislação, esse é uma grande rogatória da sociedade, né? Nós estamos avançando minimamente, mas estamos também trazendo já novos perfis, porque a violência, não só o feminicídio, ela tem dimensões estúpidas antes de chegar o feminicídio. A violência moral, a violência psicológica, onde as mulheres ainda têm medo. E é real que as redes de apoio estaduais, municipais, elas são frágeis ainda. As nossas delegacias, os nossos equipamentos de estrutura para receber essa mulher, ainda é uma construção que caminha lentamente. Ainda é reconhecido. Nós recebemos no Instituto Ressurgir, vocês não imaginam o quanto as mulheres sofrem violência patrimonial. Nossa, o quanto a mulher tem de respeitar do que é mínimo. O seu celular é um objeto seu que ele precisa ser respeitado. E o seu marido, o seu companheiro, ele vai lá e, na hora da sua fúria, do seu machismo, ele joga no chão e quebra esse patrimônio, que às vezes é instrumento de trabalho de uma mulher que é artesã, de uma mulher como eu, que sou advogada, mulheres que estão nas redes sociais trabalhando, e o seu companheiro vai lá e destrói. Então, ainda há uma fragilidade na recepção da punição desse crime, desses homens. A Lei Maria da Penha tem todos esses eixos, né? Onde ela faz a prevenção, o combate, mas efetivamente precisamos de um Estado, tá? O Estado que eu falo institucionalmente, para que a mulher se sinta protegida, para que ela tenha credibilidade lá no interior do Amazonas, lá no interior de Sergipe, em Maruim, seja qual for o interior, em procurar a delegacia com pessoas qualificadas para recebê-la, para acolhê-la. Precisamos de um judiciário que traga um trabalho para esse homem agressor. Hoje já existe nos tribunais do Brasil os grupos reflexivos, onde os homens são acolhidos e tem trazido uma redução da reincidência muito grande, já tem dados. Enfim, a legislação por si só não é o necessário. É necessário que as redes de apoio estejam instrumentalizadas
para acolher e receber essa mulher. Inclusive vizinhos, igreja. Olha, o papel que a igreja tem nesses casos é realmente extraordinário. Às vezes a mulher chega na igreja e recebe uma palavra que, pelo amor de Deus, orar não é o caminho. Você ora, mas você denuncia também, né? E você não tem que ficar com esse homem pro resto da vida só porque a religião prega isso. Na verdade, uma religião consciente, ela vai te orientar de uma outra forma. Porque às vezes quem enxerga do lado de fora, olha assim, nossa, essa mulher poderia realmente sair dessa situação. Será que ela não está vendo? Não. Ela não está vendo porque ela está cega. Ela foi agredida psicologicamente, então ela foi reduzida, né? Ela foi humilhada, a autoestima dessa mulher está lá embaixo. Então ela não tem forças para praticamente nada e depende emocionalmente. Mesmo que esse homem seja ruim, ela depende emocionalmente dele. Ela acha que ele é maravilhoso porque ela não conhece coisa melhor. E Jéssica, é interessante como tem dados onde as mulheres que ainda têm a dependência econômica se mantêm nessas relações abusivas, vivem violentadas moralmente, psicologicamente, por falta de condição econômica de sair dessas relações doentias, tóxicas. Porém, também é obrigação dos municípios e do Estado acolher essas mulheres. Existem já projetos e recursos para que as casas de mulheres, né, Casa Brasil, Casa Mulher Brasil, Sergipe já tem esse projeto em andamento, elas tenham estrutura para receber essa mulher violentada, porque elas vêm de uma dependência, muitas delas, dependência econômica, que as fazem a vivenciar esse nível de relacionamento. E é um fato de que a religião tem um componente complicado para ela, porque ela fica dividida entre ouvir e seguir a religião e sair dessa relação. Porque também a religião veio com conteúdos ainda paternalistas, conteúdos de submissão da mulher. É muito complicada essa convivência onde a religião não traz. Mas tem mudado muito. O Instituto Ressurgir tem feito um trabalho fantástico junto às diversas igrejas, às diversas religiões, inclusive com retorno e participação de alguns grupos internos dentro da igreja, com um trabalho de conscientização. E nós já estamos aqui também conscientizando, ampliando essa informação, que é fundamental que você saiba dos seus direitos. Só vou repetir, temos que nos encaminhar para o encerramento da entrevista, o Instituto Ressurgir.org. Instituto Ressurgir, são 2 S's, o ressurgir.org, à sua disposição. A Marta Soraya Andrade, advogada de família e criminalista, ela é da Comissão de Direitos Humanos do Instituto Ressurgir Sergipe. Conte conosco, porque eu acho que é importante o esclarecimento. Tudo isso que você disse, que seja introjetado na mente da mulher para que ela possa entender, que para ela tenha mais apoio ainda, efetivamente maior apoio. Marta Soraya, foi um prazer estar contigo. Retorne mais vezes, a gente amplia mais essa informação que é fundamental, essencial para todos nós, e a gente ficou muito feliz com a sua presença. Obrigada, o Instituto Ressurgir agradece, estamos à disposição para essa temática e outras temáticas, inclusive fazendo agora, o Setembro Amarelo, porque muitas mulheres, essa é uma temática que a gente se dispõe a trazer aqui a psicóloga. O Instituto Ressurgir tem uma equipe multidisciplinar, inclusive